Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Mídia Saúde. No programa de hoje eu vou conversar com a médica pediátrica Gina Schiavon sobre um problema bastante interessante e que requer um certo cuidado por parte dos familiares, pais. É a questão da picada de inseto e como é preciso se comportar diante dessas questões. Doutora Gina, mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre atenciosa ao Mídia Saúde. Essa questão, doutora, da picada de inseto, até que ponto os pais, pessoas que estão perto de uma criança, devem se preocupar com essa questão? Eu acho que tem que se preocupar, sim, porque queira ou não queira, dependendo aí, se a criança é muito alérgica, isso pode deixar marcas para a vida toda, né? Então, não só pelo risco das doenças aí, que às vezes vêm da picada, tipo uma dengue, uma leishmaniose e outras aqui da nossa região, a questão também estética, né? Doutora, existem insetos que, digamos assim, desencadeiam a maior atenção, a maior preocupação por parte dos profissionais de saúde? A gente tem algumas pessoas que têm aquelas alergias exageradas, vamos colocar dessa maneira, né? Então, que tem uma sensibilidade maior à abelha, por exemplo, e que pode levar aquelas reações que, se não for para o hospital na hora, não for medicado corretamente, prejudica a criança a respirar. Mas não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é aquela picadinha que incomoda mesmo, que fica coçando. Mas essas sim são super importantes de serem identificados, né, para poder ser conduzido adequadamente. Existem testes, doutora, para comprovar, por exemplo, uma criança que desenvolveu uma alergia, digamos assim, mais grave, que expõe essa criança mais a risco? Sim, toda criança que tiver uma crise aí, alguma crise alérgica mais importante, que chegar a precisar ir para um pronto-socorro por conta dessa crise, depois de estável, de bem, é interessante fazer os testes alérgicos, né? Ou se tiver uma história familiar, né, já desse tipo de alergia, né? Por exemplo, o pai tem uma alergia à picada de abelha, extremamente importante. Então, você pode já, antes da criança correr o risco de ser picada, já fazer o teste para saber aí se é mais ou menos semelhante ao pai. Entendi. Agora, no dia a dia, como que os pais devem proceder no aspecto da prevenção de algo mais grave? Tá num determinado ambiente, num lugar, para que proteger a criança, né, os filhos, enfim. Não, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que cuidar para não picar, é a prevenção. Depois é o resto, a gente corre atrás do prejuízo. Certo. Então, a prevenção a gente pode fazer de duas maneiras, principalmente. A primeira é barreira física, é roupa. É o uso de manga comprida, calça comprida, de meia, tela. Tá certo que aqui em Maringá, 40 graus, nem sempre a gente consegue, né? Ficar extremamente todo coberto. E aí, então, a gente parte para os repelentes, né? Hoje a gente tem várias opções no mercado. O importante é passar, né? Para garantir a eficácia do produto. Porque depois disso é correr atrás do prejuízo, infelizmente. Doutora, existem locais mais, digamos assim, mais propensos digamos, a presença de determinados insetos? É mais comum, né, próximo dos rios, dos matagais, então aí terrenos baldios, beira de rio, então aqui, né, aqui no Porto, esses locais, né? Então se você tem um vizinho aí que não cuida do seu quintal, a gente sabe que pode ser aí um ambiente favorável para o inseto. Favorável, né? Isso. O tipo de proteção necessariamente para a criança é o repelente ou tem outro tipo de produto que é possível usar para evitar? Vamos lá. Pulseirinha, bottom e... Pulseirinha? Como assim? Pulseirinha para prevenir? Existe uma pulseirinha repelente que você coloca na criança e existe tipo um adesivo, um bottom que você também colocaria no corpo da criança. Existe, todo ano acho que vem uma novidade.
nenhum deles tem comprovação científica realmente que são eficazes, né? Certo. Eficaz é cobrir a área, não ter área exposta, ou os repelentes mesmos que a gente já está acostumado aí. Entendi. Mas esses outros não tem comprovação. Entendi. E assim, a criança é preciso passar um repelente específico? Eu posso passar, por exemplo, um repelente meu, um adulto pode passar numa criança ou não? Como que é? Não. Como que se mensura isso aí? Quais são os critérios para saber o que usa e o que não usa? Tá, sempre lê a embalagem. Às vezes a embalagem tem letras muito pequenas que a informação acaba passando batido. Tá lá escrito, repelente infantil, e você vai ver a embalagem falando, acima de 4 anos. Então sempre ler a embalagem, isso é importante. E aí a gente vai ter, dependendo da concentração do produto e o tipo do produto, a faixa etária que ele é mais adequado. Então, hoje a gente já tem repelente no mercado liberado para crianças a partir de 3 meses, mas é claro que ele vai ser muito menos concentrado do que um que seria adequado para você. Claro. Tá? Mas, então, a dica é ler a embalagem. A reação de um determinado inseto, ele tem, vamos dizer assim, tem uma capacidade nociva, varia de inseto para inseto? Por exemplo, um pernilongo em comparação a uma abelha, enfim, a outros os tipos que existem por aí. Na verdade, não é esse é mais bravo que aquele. Na verdade, é como o nosso corpo reage. Então, se você tem uma sensibilidade maior para um determinado tipo de inseto, a sua reação vai ser bem pior que a minha. E isso também varia não só para pessoa, mas conforme a idade. Eu brinco que criança pequena, criança ali de 1 ano, até uns 4 anos, ela é para-raio. Pode ter 20 adultos na mesma sala, o mosquito ele vai picar a criança. A mãe fala, mas tava todo mundo lá, é o famoso sangue doce. Porque tava todo mundo lá, ninguém foi picado, não é inseto. Não, na verdade os outros até foram picados, mas eles já não não tem alergia igual a criança pequena tem. Então, na verdade, a sensibilidade dessa criança, né? Sensibilidade. Então, a história do sangue doce é real. É real. Doutora, em linhas gerais, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o que você diria para os pais e outras pessoas, né, que cercam as crianças nesse aspecto, para fechar com chave de ouro? Tá, eu acho que assim, escolher um repelente adequado conforme a faixa etária, aplicar conforme a embalagem, né? Porque a gente hoje tem vários tipos de repelentes, a gente tem repelentes de longa duração, repelentes de curta duração. Então, às vezes, não é que o repelente é ruim, não funcionou, é porque a gente não aplicou na quantidade que deveria ter sido aplicada e reaplicada. E pensando em criança, lembrar, né, da mão, que a criança leva muito a mão na boca e repelente é um veneno, então não passar na mão, tomar o cuidado aqui das regiões próximas à boca, a região próxima, né, ao olho, né, porque eles levam muito a mão. E por último, que é um costume muito grande aqui da nossa região, é não passar o repelente para dormir. Porque os pais, eles passam o repelente e depois põem o pijama por cima. E quando a gente faz isso, a gente aumenta a absorção do repelente e favorecendo então a intoxicação. Repelente ele tem que ser passado em áreas que não estão cobertas e durante o dia, né? Durante a noite, não. Durante a noite usa mosquiteiro, tela na janela. Até esses repelentes de tomada não são tão eficazes, mas até eles está valendo. Então é isso, doutora Gina, obrigado pela entrevista, tá? Como sempre vai contribuir para as pessoas, né? O nosso caráter aqui é prevenção, né? Então nessa linha, a mídia e saúde vai bem ao encontro do que os médicos também preconizam, né? Que é prevenir e ajudar as pessoas a terem qualidade de vida, e esse é o nosso trabalho. Tá bom, doutora? Um grande abraço, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado dessa entrevista. Não esqueçam de compartilhar, comentem e deixem o seu like, tá bom? E não esqueçam de acionar o sininho para que vocês recebam notificações de outros vídeos. Um grande abraço e até o próximo programa.